galera tricolor, aqui é Ney Mendel, do canal Flume Mendel. Hoje a gente vai dar algumas notícias sobre o nosso Fluminense e vamos falar também do pré-jogo entre Fluminense e Vila Nova de Goiás pela Copa do Brasil. Jogo hoje, no Maracanã, às 21h30. Tá? Primeiramente a gente vai falar um pouco sobre o Marlon. Marlon, lateral esquerdo, destaque de 24 anos, que foi destaque em 2021, pelo menos nos últimos jogos do Fluminense. Ajudou bastante o time a se classificar para a Libertadores. Uma história muito esquisita. O Marlon foi preterido para escanteio, jogaram o Marlon para escanteio e contrataram dois jogadores duvidosos, né? De técnica duvidosas. Um foi o Cris Silva, que veio da Moldávia, né? Um time da Moldávia, um time que ninguém conhece, um time que disputou a Champions e fez um jogo contra o Real Madrid, onde o Cris Silva se destacou, e nada mais. E aí o Fluminense cresceu os olhos no Cris Silva, achou que o Cris Silva ia ser o maior lateral esquerdo do mundo e injetou 9 milhões no Cris Silva, né? Não satisfeito só com o Cris Silva, foi lá no Barcelona do Equador e trouxe o habilidosíssimo Pineda, jogador que só sabe defender e não sabe apoiar, mas é um pouquinho melhor do que o Cris Silva, né? Trouxe os dois jogadores com salários altos, principalmente o Cris Silva, né? Onde o Fluminense injetou 9 milhões para sua contratação, e jogaram o Marlon como terceira opção. O Marlon ficou só treinando como terceira opção. Às vezes o Fluminense jogava no Carioca e botava as reservas dos reservas, e o Marlon nem para isso era escalado, entendeu? Então, estranhamente, o Marlon foi colocado em terceiro plano pelo Fluminense. É um jogador que tem contrato até dezembro desse ano. Em junho, ele já pode fazer um pré-contrato com qualquer equipe interessada no Marlon, e tem vários clubes interessados, né? E agora, gente, de tanto malhar o Cris Silva e o Pineda, não só eu, como outros canais e também jornalistas jornalistas de Band, de outros canais também, a nossa direção, nossa diretoria, né, e o nosso presidente resolveram ir atrás do Marlon para renovar por mais 2 anos. Será que eles agora, com a sequência dos jogos e com a inoperância dos dois contratados, será que agora eles viram que realmente o Fluminense precisa do Marlon? Porque o Marlon, desses três aí, pessoal, tem que ser titular absoluto. É um jogador que sabe a linha de fundo, é um jogador que tem mais técnica, sabe cruzar, entendeu? Tem garra, tem vontade. Então o Marlon, inexplicavelmente, não é titular do Fluminense, sabe-se lá por quê, né? Então agora o clube se interessa em renovar com o jogador por 2 anos, tá? Não sei se vai conseguir, espero que consiga, né? Porque de repente é uma boa. Coloca o Marlon como titular, bota esse Cris Silva como reserva e coloca o Pineda na lateral direita. Afinal, no Barcelona do Equador, o Pineda jogava como lateral direito. Tanto é, quando ele joga na lateral esquerda do Fluminense, quando ele vai cruzar, ele puxa para a perna direita para poder cruzar. Ele não cruza com a perna esquerda, ele para, volta, prepara para a direita para ele poder cruzar, entendeu? Então é um jogador que está jogando fora da sua posição, né? Ele joga com o pé direito, então ele tem que jogar na lateral direita, tá? De repente era uma boa o Marlon na esquerda e o Pineda na direita, né? De repente ia amenizar um pouquinho o problema do Fluminense. O Fluminense joga com 2 alas e os 2 alas são inoperantes, tanto o Calegari quanto o Cris Silva ou então o Pineda. Então é bom a gente jogar com o Marlon, né? Se realmente ele conseguir renovar, se o Fluminense conseguir renovar, vai ser uma boa contratação, ou a renovação do Marlon, jogando o Marlon na esquerda e o Pineda na direita. Já pelo menos resolveria um pouquinho o problema das laterais, né? Pessoal, Allan Kardec, jogador que se cogitava que o Fluminense estaria interessado. O Vitor Lessa até negou essa negociação, mas foi especulado o nome de Allan Kardec no Fluminense, né? Para substituir o Fred, que vai se aposentar dentro de 2 ou 3 meses. Então, se cogitou o nome do Allan Kardec pela imprensa, e o jogador rescindiu o contrato com o Shenzhen da China,
O clube que estava com 5 meses de salários atrasados com o jogador. E ele agora está livre no mercado. Um jogador de 33 anos, que teve passagem pelo Vasco, pelo Palmeiras, e está livre no mercado, pode ser contratado por qualquer equipe, e o Fluminense, de repente, no meio do ano, vai tentar a contratação ou do Allan Kardec ou de outro jogador para a posição. É imprescindível que contrate alguém, porque o Fluminense precisa de um reserva para o Fred. Já ficou provado que o Fred não aguenta mais jogar nem 45 minutos, quanto mais 90. Tá? Não corre, paradão. Agora os zagueiros tomam a bola dele com facilidade. É um jogador que erra praticamente tudo que tenta. Nem na finalização o Fred está dando sorte. Né? Quanto ao jogo, pessoal, o Fluminense tem 3 jogos em casa, tem uma sequência de 3 jogos, então é bom o Fluminense aproveitar essa sequência para conseguir umas 3 vitórias para poder ficar bem em todos os torneios que ele está disputando. Pela Copa do Brasil, ele pega o Vila Nova hoje às 21h30 no Maracanã. Né? No sábado, ele vai pegar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. E se conseguir vencer, ele vai para 7 pontos, né? Encosta nos líderes. E na terça-feira, às 21h30, ele pega o Santa Fé da Argentina no Maracanã também. Jogo importante para o Fluminense tentar uma vitória, para tentar melhorar a sua posição na Sul-Americana. Tá? Então são 3 jogos em casa e o Fluminense tem que aproveitar esses 3 jogos para tentar dar uma melhorada aí nos torneios que está disputando. Né? O jogo de amanhã, pessoal, o Abel deve poupar alguns jogadores, alguns titulares. Jogadores esses que estão desgastados pela viagem para a Colômbia, pela viagem para Cuiabá, enfim. Ele deve poupar alguns jogadores. Né? A princípio, o time que entraria em campo seria Fábio, Samuel Xavier, Nino, Davi Braz, retornando Davi Braz, Pineda na esquerda. Meio campo, André, retornando também, Nonato e Iago Felipe. No ataque, Arias, Germancano e Luiz Henrique. Mas a gente pode ter outras mudanças aí, tá? Não foi ainda divulgado a escalação, são só cogitações, né? E a gente está colocando o time que a gente acha que vai a campo. Vila Nova de Goiás vai com Georgemi, Alex Silva, Rafael Donato, Renato e Bruno Colasso. No meio campo, Pedro Bambu, Arthur Rezende e Mateuzinho. No ataque, Victor Andrade, Jean Silva e Pablo Diego. Técnico, Hugo Magalhães. O árbitro da partida de amanhã é Rodolfo Toschi Marques, do Paraná. O jogo vai ser no Maracanã, às 21h30, pessoal. Parece que já tem mais ou menos 5.000 ingressos vendidos. Mas até amanhã, de repente, a gente vai ter mais ingressos vendidos. Então é um jogo que o Fluminense deve poupar alguns titulares, né? É certo? Não sei. Mas é necessário, principalmente porque o Fluminense tem um time onde grande parte dos seus jogadores principais são veteranos. Então é bom poupar o Ganso, é bom poupar alguns jogadores veteranos importantes para o Fluminense. Né? Germancano, eu acho que a hora que o Abel quiser poupar o Germancano, ele deve olhar para a garotada sub-23. A gente tem ali Matheus Martins, a gente tem Gabriel Martins, a gente tem John Kennedy que está voltando, a gente tem João Neto que está voltando de lesão, a gente tem Samuel Granada e a gente tem Luan Brito. Então, enfim, a gente tem várias opções para substituir o Fred, o Cano. Eu acho que o Fred não é a melhor opção. É um jogador que está em final de carreira, é um jogador que não está aguentando mais os 45 minutos, é um jogador que só aguenta no máximo 15 minutos, tá? É um jogador que está em ritmo lento, está prejudicando a equipe, principalmente quando o Fluminense joga precisando de um ataque mais rápido, mais que se mova mais, né? Que caia para a direita, esquerda, enfim, que saia da marcação adversária, e o Fred é um jogador paradão. Né? Esse jogador não existe mais no futebol brasileiro. O futebol brasileiro mudou muito de anos atrás para cá. Então o futebol hoje é mais moderno, é mais dinâmico. Você tem que ter mais
dinamismo, você tem que ter mais locomoção. Não dá para você ficar paradão na área, né? Você tem que cair para a direita, cair para a esquerda, que nem o Cano fez. O Cano, quando entrou, estava pela ponta direita. E foi dali que surgiu o gol do Fluminense. Ele arrancou, cruzou e o zagueiro botou contra. Se fosse o Fred, ele ia dar 2 passos e ia sentir lesão. Então, não dá mais, pessoal. Não dá mais para o Fred. E também o Fluminense tem que fazer algumas mudanças. Se conseguir renovar com o Marlon, vai ser já uma grande contratação, né? O Marlon vai resolver o problema ali da lateral esquerda e vamos jogar o Pineda para a direita. Que o Pineda, mesmo ele não sendo um cracaço, ele é melhor do que o Calegari, tanto na defesa quanto no ataque, né? Então vamos torcer aí para o Fluminense conseguir a renovação do Marlon, né? E resolver esse problema da lateral. Aí a gente vai precisar ainda de um centroavante e de jogadores que joguem pelas pontas, né? Um centroavante que jogue pelas pontas, né? Jogador rápido pelas pontas para poder ter uma fuga quando a gente jogar no contra-ataque, ter um bom contra-ataque, né? Uma boa corrida para poder armar para os nossos centroavantes, tá bom? É isso, pessoal. Vai ser um jogo importante. O Fluminense precisa vencer para começar bem na Copa do Brasil, porque o segundo jogo é lá em Goiás, né? E lá vai ser um caldeirão. Então, a gente tem que fazer a vantagem no Maracanã. Tá? Embora o Vila Nova não seja uma equipe de ponta, não tem mais bobo no futebol, né? Não tem mais bobo. Vocês viram aí o Tocantinópolis eliminando times melhores na Copa do Brasil. Então, a gente tem que fazer o nosso estádio, Maracanã, fazer por onde, jogamos em casa, então a gente tem que fazer o placar em casa, né? Independente de ser time misto ou não. O Fluminense tem a obrigação de ganhar bem, tá? Peço a quem não se inscreveu no canal que se inscreva, que deixe um like, que ative o sininho para quando eu gravar um vídeo vocês serem avisados e que compartilhem com o máximo de tricolores possíveis, tá bom? Abraço a todos, saudações tricolores. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.